25 de maio foi o Dia Nacional da Conscientização sobre a Adoção. Adotar crianças não é brincadeira, é irrevogável. Por isso é muito importante você que tem o desejo de adotar, participar de um grupo de apoio, procurar informações sobre o assunto. E por isso, nesse vídeo, eu vou falar com alguém que conhece bastante sobre adoção. Então, fique ligadinho aí comigo. Olá, eu sou Tia Cris, contadora de história, e esse é o programa de Papo com Tia Cris. Hoje, falando com a doutora Esther Branco, ela é advogada, mas também é diretora jurídica do Maternizar, uma ONG muito importante aqui da cidade de São Vicente, da onde eu estou falando, São Vicente, São Paulo, que ajuda, que fala sobre a adoção. Nós vamos falar sobre esse tema muito importante, então eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo. Não deixe de divulgar, tem muitas famílias precisando desta informação tão importante. É irrevogável a adoção. Depois que você pega uma criança, que você adota uma criança, não pode devolver, né? Muitas vezes as pessoas acham, né, que é fácil, mas precisa se ter todo um apoio, uma conversa antes. Isso é muito importante, até mesmo para saber se está preparado para isso. Então, vamos saber um pouquinho sobre adoção, o que significa, né? Como pode ser feito. E para isso, deixa eu chamar aqui a doutora Esther. Ela é mãe também por adoção, gente. Olha que experiência! Além de ser advogada, né, trata nessa área, também vivencia isso. Então, ela tem muita experiência para nos passar. Deixa eu chamar aqui. Olá, doutora! Olá, tia Cris, bom dia, tudo bem? Bom dia, querida, esse sorriso lindo, olha só. Muito bom estar aqui, muito bom falar sobre adoção, eu amo esse assunto. Ai, que bom. Você é mãe por adoção. Sou mãe por É, adoção e sou sim. irmã por adoção. Que lindo! Nossa, Eu tenho dois nossa. irmãos do coração, né, que a Aham, minha mãe adotou quando ainda era bem pequenos, e tem a minha sim. filha também, que hoje está com 2 anos. Ah, é muito linda. Eu vi a foto dela, muito, muito linda. Parabéns, viu? Obrigada. Doutora, adoção. O que que é adoção? Adoção, querida, assim, é bem. Eu falo sobre adoção sobre dois pontos de vista, né? Eu falo sobre adoção como uma mãe, né? A Sim, adoção é um ato de amor, um amor é, sem tamanho, um amor incondicional. É você tomar alguém para si como se tivesse saído de você. É aquele filho que não nasceu de você, mas nasceu para você. E ah, aí é um amor assim que eu não tenho filhos biológicos, né? Mas eu acredito que não tem uma diferença entre o amor que eu sinto pela minha filha que não nasceu de mim, ou se ela tivesse nascido de mim. Entendeu? sim, É assim um amor. sim, Então é você tomar para si alguém que não nasceu de você, mas que faz parte de você, né? sim. E legalmente falando, a adoção, na verdade, ela visa extinguir a filiação que tem aquela filiação biológica, né? E traz uma nova filiação, um novo relacionamento socioafetivo, Tá. definitivo, como você falou, Sim, não tem como voltar sim, atrás. Então ele sim. faz um novo vínculo familiar, um novo laço familiar através dessa socioafetividade. Entendi. Doutora, tem a questão do poder familiar, né? Que ele Isso. existe, nós sabemos. Os pais adotivos também podem perder o poder familiar? Então, o poder familiar, tia, são os direitos e deveres que os pais têm sobre a vida dos filhos, né? Os Sim, direitos e deveres, as obrigações com o alimento, o sim, cuidado, o carinho, a atenção, isso se chama poder familiar. E aí, a partir do momento que extingue o poder familiar da família biológica,
passa-se o poder familiar à família adotiva. E aí, a partir do momento que essa família adotiva, se por um acaso ela faltar com esse dever de cuidado, né, porque existem muitos casos de pais adotivos que faltam também com esse dever de cuidar, de zelar pelo filho, pela saúde, com esse cuidado, com esse carinho. A partir desse momento, os pais adotivos também podem perder, sim, o poder familiar. Ah, mas eu já passei por todo o processo de adoção, agora já é meu filho, tem o meu nome e tudo. Você tem obrigação, você tem o dever, você tem direitos e deveres com essa criança. E a partir do momento que eles não são obedecidos, sim, pode os pais adotivos perder, sim, o poder familiar. Não é porque agora você passou por um processo, agora a criança tem o seu nome, que você pode deixar tratar de qualquer forma. Verdade, verdade. E quem pode adotar? Qualquer pessoa com muito amor, muita força de vontade, acima dos 18 anos. Sim, capaz, tem que ser maior e capaz. E tem que haver uma diferença, tia, entre os adotantes e o adotado de 16 anos. Uma diferença de idade de 16 anos. Sim, isso é importante, hein? Eu devo procurar uma criança que eu quero adotar num abrigo? A gente chamava orfanato, né? Agora se chama abrigo. Porque às vezes, né, muito. Isso para mim, eu já visitei várias vezes fazendo trabalhos evangelísticos no LAN, na Casa Crescer, né? E de repente você vai lá no LAN, se apaixona por uma criança que está ali. Ai, tadinho, eles estão aqui no LAN, né? Ai, eu acho que eu vou levar. No mercado. Eu gostei, vou levar. Vou levar. Eu devo procurar uma criança num abrigo? Não, isso funciona nas novelas. Nas novelas, nos filmes. Às vezes a pessoa vê uma novela, um filme, e acha que é dessa forma. E não é, tá? Nem todas as crianças que estão nos lares de acolhimento, elas estão disponíveis para adoção. Algumas, muitas vezes, estão passando pelo processo ainda de destituição familiar. Algumas, por exemplo, aqui no LAN, o LAN também é uma creche. Então, tem mães que deixam as crianças lá no LAN e voltam para pegar quando saem do trabalho. Isso. Então, de repente, você vai lá no LAN, vê uma criança, se apaixona, a criança tem mãe, tem pai. Só tá lá porque tá na creche. Aí você fala, não, eu quero, mas não tem como. Existe todo o processo de adoção, tia. Não tem como você ir e escolher uma criança. Você entra no processo de adoção e quando tiver uma criança disponível, de acordo com as características que você definiu, o fórum entra em contato com você. Existem alguns projetos, por exemplo, tem um aplicativo que eu no meu desespero, quando eu estava esperando a minha filha chegar, eu entrei nesse aplicativo. Tem um aplicativo chamado Adote. E nesse aplicativo tem algumas crianças que estão disponíveis para adoção, mas geralmente são crianças maiores, são crianças com mais idade, são crianças com algum tipo de deficiência, que têm mais dificuldade de encontrar pais. Então, eles liberam ali naquele aplicativo para os pais, os pretendentes que já estão habilitados, já estão no Cadastro Nacional de Adoção, e aí tem as crianças, tem a idade, as características da criança, tem crianças do Brasil todo. E aí lá você tem a foto da criança, e aí sim a possibilidade de você falar, eu gostei dessa criança, mas se ela estiver de acordo com o seu cadastro, com a sua, com o que você quer no processo. Também já teve ocasiões, por exemplo, teve um tempo atrás, deixa eu ver se eu anotei aqui o nome, Adoção na Passarela, foi em Cuiabá. Houve uma repercussão negativa muito grande, porque eles pegaram as crianças que estavam disponíveis para adoção, numa idade um pouco maior, né, que é a adoção tardia, e essas crianças desfilavam. Muitas crianças foram adotadas, mas aí algumas pessoas que não entendem muito o que é a adoção, que acham que é tudo muito fácil, acharam que essas crianças estavam sendo expostas, comparando-as até a animais. E foi um absurdo isso, porque muitas crianças foram adotadas. Isso fez um bem para as crianças, fez um bem para a autoestima das crianças, porque elas se arrumaram, elas se maquiaram, e
E elas estavam desfilando ali sem saber, na verdade, o que estava acontecendo. E muitas delas foram adotadas. Então, ali você teve a oportunidade de olhar, se apaixonar e adotar, para quem já estava na fila de adoção. Também teve Adote um Vencedor. Não sei se você também viu. Não, esse eu não vi, não. As crianças entraram no Maracanã antes do jogo. Oh. E aí fizeram alguns vídeos com alguns adolescentes. Teve adolescentes, tia Cris, de 17 anos que conseguiram pais. Foram adotados. Que lindo! Entendeu? E aí essas pessoas viram vídeos, esses adolescentes se apresentaram, falaram o seu nome, falaram os seus sonhos, falaram sobre o desejo de ter uma família. Teve grupos de irmãos que foram adotados. Então, esse tipo de trabalho, de movimentação, são para os adolescentes que têm mais dificuldades, grupos de irmãos. E aí muita gente critica, entendeu? Só que essas são as únicas, e quem faz esse tipo de programação é o próprio Tribunal de Justiça, em conjunto com outros órgãos, tá? E aí, através desses projetos, os adolescentes são adotados, porque muitos deles ficam anos numa instituição. E aí fazem 18 anos, não conseguem ser adotados e têm que sair da casa. Então, assim, existem esses projetos que são organizados até pelo próprio Tribunal de Justiça, mas não tem como você entrar numa instituição e escolher uma criança. Não tem como. Entendi. Então, o primeiro passo é entrar no cadastro? O primeiro passo para adoção é ir ao fórum. Eu costumo dizer, às vezes alguns colegas perguntam, mas você fala que não precisa de advogado, você está perdendo dinheiro. Não precisa de advogado para entrar no processo de adoção. Eu tenho que ser sincera. Você vai sozinho lá na vara da infância, no fórum da sua cidade, e você fala do seu interesse em adotar uma criança. E aí eles vão te dar uma lista de coisas, de documentos, tudo que você precisa fazer, e você mesmo faz todo o processo, traz no fórum, eles fazem o seu cadastro, eles mesmos entram em contato com você para passar pelo psicólogo, para passar pelo assistente social, para passar pelo curso, porque a gente também faz um curso, né? E o contato é feito com os próprios pretendentes mesmo. Então, assim, às vezes as pessoas me procuram, eu esclareço algumas coisas, algumas optam por contratar um advogado, porque trabalham muito, porque se perdem, né, fazendo as coisas, mas, assim, o processo de adoção é muito simples. Então, a pessoa consegue fazer. Outra coisa que me perguntam, tia Cris, eu preciso ter casa própria? Eu preciso ser rico? Não, não precisa ser rico, porque eu não sou. Não precisa ter casa própria, porque eu não tenho ainda também uma casa própria. Ainda, sim. Quando a assistente social foi na minha casa, ela não perguntou se eu tinha um quarto exclusivo para colocar uma criança, ela só perguntou se eu tinha um lugar para colocar a criança, e eu tinha, que era do lado da minha cama. Então, assim, primeira coisa, eu quero adotar? Quero, eu tenho amor para isso, para compartilhar? Tenho. Vou lá na vara da infância, se informa sobre documentação, que são aquelas documentações simples, RG, CPF, se for casado, certidão de casamento, se não for casado também não tem problema nenhum. Solteiros podem adotar também, tá? E pode-se escolher, a pessoa pode escolher o tipo de criança que ela quer? Tia Cris, é bem engraçado, né? As pessoas, elas falam para mim que elas se sentem um pouco constrangidas, porque você recebe uma lista, né? E nessa lista tem, se você quer uma criança branca, uma criança negra, uma criança parda, se você aceita índio, se você aceita japonês, se você aceitar com algum tipo de deficiência, até que idade. E aí, quando você pega aquele papel, inicialmente você leva um choque, né? Porque parece que você está comprando alguma coisa. Mas não é. Você escolhe, sim. Tem pessoas que têm mais afinidade com crianças maiores, que preferem. Tem gente que já tem filhos e preferem umas crianças maiores. Tem outras que preferem bebezinho. Então, você precisa colocar as características que você quer, porque não tem como os assistentes, as pessoas adivinharem. Entendeu? Então, assim, você coloca, assim, de acordo com aquilo que você quer. Idade, sexo, cor também.
Tem gente que se dá tudo. melhor para cuidar de menina, outros se dá melhor para cuidar com menino, né? Assim, tem toda essa questão, né? Se E tem também os sente. filhos, Cris. É, As crianças, muitas vezes, algumas passaram por algum tipo de abuso na família e preferem ter só mãe, não quer ter pai. entendi, Outros entendi, preferem ter só pais, não querem ter mães. E aí eles entendi, vão de acordo com isso. Ah, eu entendi. quero. A criança tem afinidade só com mãe, ela não quer ter um pai. Então eles procuram uma mulher solteira ou Sim, um casal homoafetivo de mulheres entendi, também, para que essas crianças consigam ter uma boa adaptação. entendi, entendi. E eu sou obrigada a aceitar, vamos supor, me vem olha, chegou, tem a criança, né? Eu sou obrigada a aceitar de primeira a criança que me apresentarem, no caso? Existe um período de convivência, né, tia Cris? A partir do Sim, momento que você é chamado, o juiz, a equipe técnica, estipula um período de convivência. Com crianças bebezinhos, esse tempo pode até ser. é, pode não ter esse tempo, quando é sim, bebezinho, porque é mais sim, fácil. A adaptação, na verdade, precisa ser dos pais, né? Que é sim, como se tivesse nascido da barriga é da mãe. A verdade. mãe é biológica, quando ela tem aquele filho que nasceu dela, ela também precisa se É, adaptar, se sim, acostumar. E quando vem o bebezinho também. Então, o período de adaptação com o bebezinho é mais fácil porque os pais, na verdade, que têm que se adaptar. Agora, quando é uma criança maior, a criança precisa se adaptar. Então, naquele período de adaptação, que vocês estão se conhecendo, a criança pode não querer ficar com os pais. E os pais também entendi. podem não ter afinidade com aquela criança. Mas isso Sim, precisa ser nesse estágio de convivência, tá, tá? entendi. Passou o estágio de convivência, não pode haver nenhum tipo de devolução. Tá. Hoje em dia, existem casos de pais que devolveram as crianças e tiveram até que pagar multa, foram Eu li processadas. sobre isso. Uhum. Exatamente, porque isso causa um dano muito, muito ruim para a Poxa, criança, um trauma. sim, A sim, devolução causa um trauma. é E a verdade. lei, ela priva pelo melhor interesse da criança. Na Sim, verdade, o interesse maior é pela criança, pelo bem-estar da criança. Então, a partir do momento que a criança começa a conviver com você, vai morar na sua casa, acha que você é a família dela, ela já teve problema, ela foi tirada do convívio de uma é, família, de quem ela conhecia como família, que muitas vezes era ruim a convivência, mas os filhos, as crianças, eu percebi que elas preferem estar com os pais. é Elas verdade. querem estar, mesmo que elas estejam sendo maltratadas, mesmo que elas estejam sendo judiadas, elas querem Sim, estar com os pais. Então, elas já passam por esse processo de serem tiradas dessas famílias, né? sim, E vão para um lar de acolhimento, vão para uma instituição, começam a ser trabalhadas com psicólogos, começam a se livrar desses fantasmas e concordam em ter uma família. Aí elas entram para uma família, elas conhecem, elas têm que se adaptar, e aí depois que elas estão adaptadas, a família decide que não consegue amar aquela criança como se tivesse saído deles, do seu ventre, né? Então, imagine o assim, psicológico da. Nossa, meu Deus. a criança fica muito abalada. E existem Sim, crianças que são devolvidas 2, 3 vezes. Porque a criança maiorzinha, ela testa você. Assim como os filhos biológicos testam os pais, sim, os filhos que chegam, eles testam. Eles vão querer saber se você realmente ama eles, se você realmente sim, vai ficar com eles independente daquilo que eles fizerem. E aí, sim. muitas vezes, nesses testes, os adotantes eles começam a achar que aquela criança tem algum problema, que aquela criança não vai melhorar, que aquela criança está dando muito trabalho. A gente costuma falar que não existe o bebê Johnson, né? O bebê perfeitinho. Se fosse É perfeitinho, não verdade, estava vindo para você. é Se verdade, tivesse tudo bem, né? é Então, realmente, verdade. essa situação de devolver, não, não existe isso. Apenas no período, no estágio de convivência. Convivência. Filho é Então, filho para sempre. é isso mesmo. É isso aí, gente. Tá vendo? Olha, não tem arrependimento. Adoção é algo muito sério, né? Estamos falando aí do emocional da criança, né? E para isso hoje tem o estatuto, para isso tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que preza por isso,
né? Pelo bem-estar, né? Pelos direitos, né? Da criança Sim. e do adolescente, né? É possível adotar parentes? Sobrinho, primos? Ó, ascendentes e descendentes não. Avós não podem adotar netos. Irmãos não podem adotar irmãos. Assim não pode, porque Tá, para não se confundir, né? De repente o seu sim, avô passa a ser seu pai. Então entendi. não pode. Tios podem, primos Uhum, também podem, mas entendi. irmãos, avós, não tem como. Sobrinho também pode. Pode. Sobrinho pode, tá. E se eu encontrar uma criança, né? Se eu essa é a nossa última pergunta aí, né? A gente vê muitas reportagens, né? Passa muita coisa, acontece muito isso, infelizmente, né? As pessoas deixam recém-nascidos, né? No lixo, né? Às vezes encontra na porta, pode se deixar na minha porta, vamos supor, uma criança recém-nascida se deixa na minha porta. Eu posso adotar essa criança que eu encontrei? É tão bonitinho, é bebê, né? Tia, vou te Posso? falar uma coisa. O tempo que eu estava esperando, né, a minha filha, que eu estava no processo de adoção, me ofereceram muitas crianças, muitas Ah, crianças. Eu tinha um escritório no Maitá, aqui em São Vicente, sim, e eu moro na Vila Margarida. sim. E são lugares que tem muitas dependentes químicas, perto de periferia, e as pessoas sabiam que eu estava no processo de adoção, que eu trabalho com isso, né? E ela Sim. chegava e falava: ai, doutora, tem uma moça ali no Maitá que ela já teve 7 filhos, ela deu todos. Eu falei: é cachorro, por acaso? Teve 7 filhos e deu todos. Ai, aí agora ela está grávida, eu queria saber se a senhora quer esse que vai Oh, nascer. Eu fico olhando, eu falo, gente, não pode, isso se chama adoção brasileira. Isso não é, existe, tia, isso não pode. Quando você conhece uma criança nessa situação, quando alguém entrega uma criança na sua porta, quando se acha uma criança na rua, tem que levar para o fórum, tem que levar para o conselho tutelar, tem que levar para os órgãos públicos, para sim, poder essa criança ir para uma família que já esteja cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção, ou de repente, eu não sei, achar a mãe, porque tem gente que tem depressão pós-parto, saber qual que é a verdadeira verdade, situação dessa verdade. criança, e ela tem que ir para adoção. Você não pode, a gente não pode, é lindo, dá vontade de ficar um bebezinho, nossa. Sim, Você acha que eu não tive vontade de pegar um monte de gente que me ofereceu um bebezinho? Mas aí, sim. hoje, tia, como advogada, tem muita gente que tá nessa situação, que pegou uma criança e me liga para saber como fazer para legalizar isso. Eu Ah, não tem como legalizar isso. A partir do momento que você está com um bebê recém-nascido e você chega, o juiz ele pode pegar essa criança de você, ainda mais se você é. não está no cadastro nacional, se você não tem um processo de Ah, adoção. Eu já vi casos de pessoas que. Eu vi um caso de um menino que me chocou muito, que a mãe deixou lá na porta de uma casa e essa mulher ficou 6 anos com a criança e de repente um avô, uma avó, e entra no processo e fala: eu nem sabia que eu tinha esse neto. Por as crianças elas vêm vem, o juiz manda tirar a criança dos pais, dos pais biológicos, né? Eles sim, primeiro vê dentro da família se tem alguém que pode ficar com aquela criança, com a guarda daquela criança. Então, eles procuram os avós, eles procuram os irmãos, os sim, tios, para saber se ela pode ficar mesmo dentro daquele núcleo familiar, sim. entendeu? E aí, a partir do momento que a pessoa nem sabe, né, essas mulheres que são drogaditas, que a gente fala, e Sim. dão a criança, muitas vezes o pai nem sabe onde a criança está, de repente o pai quer ficar com a criança, acha que a criança está Sim, bem. Agora você é. imagina, uma mulher dessa dá uma criança para você e o pai de repente aparece e fala: nossa, ela sumiu com o meu filho. E aí você já Nossa, está apegada com aquela criança, você já fez um quartinho. desgaste. Gente, é muito Então, importante assim, isso.
é muito melhor, se você tem esse desejo, entrar com o processo, ingressar com o processo judicial de habilitação à adoção. E não pegar uma criança. E se chegar uma criança na sua porta, vir no fórum, principalmente, que é o que eu mais aconselho, na vara da infância, falar, ó, deixar essa criança na minha porta, que esteja na delegacia, onde for, mas não pegar essa criança, não existe isso, posso pegar essa criança para mim. Não pode, isso não existe. Até mesmo porque tem a fila, né, doutora? Tem a fila de adoção. Como brasileiro, a gente tem essa mania de querer furar fila, né? Furar fila. Quebrar as regras, né? Então tem pessoas esperando, aguardando, né? Então, de repente, aquela criança que você vai pegar ali e vai ficar, pode ser uma criança que alguém está na fila há muito tempo esperando e aguardando por ela, né? Tia, e assim, por exemplo, até eu tenho no meu canal, eu fiz um vídeo sobre entrega voluntária, porque tem muitas mulheres que não sabem que elas têm o direito de entregar o filho, têm o direito de entregar a criança se ela não quiser ficar, ela não precisa jogar no lixo, ela não precisa colocar na porta de ninguém, ela expressa esse desejo dentro do hospital. A minha filha foi uma entrega voluntária, a genitora dela já tinha 2 crianças e não tinha condições de ficar com mais uma, pelo menos essa história foi a que eu fiquei sabendo, eu não sei quem é essa pessoa, e essa pessoa não sabe quem eu sou. Mas ela não tinha um interesse, então ela, no hospital mesmo, ela foi ouvida pelo psicólogo, foi ouvida pelo promotor, pelo juiz, e aí ela pegou e entregou, não precisou deixar em lugar nenhum. E aí, como eu era próxima da fila, me ligaram, graças a Deus. Né? Eu conheci a minha filha, ela tinha 5 dias. Ai, que lindo, olha. Então, assim, é importante a senhora, tia, que tem, né, essa influência, e outras pessoas também disseminarem a informação da entrega voluntária. A pessoa pode entregar, não é um crime entregar a criança, você não vai ser discriminado, ninguém vai obrigar a pessoa a ficar com a criança, só que faça isso da forma correta. Entendeu? Que se todo mundo tivesse a informação e fizer isso da forma correta, não vai abandonar a criança como faz, até porque isso é crime. Sim. Doutora, para terminar, gostaria de falar um pouquinho sobre o Maternizar, que é uma ONG, né? Do qual. Isso, Maternizar é o grupo de apoio à adoção. Sim. Como é que funciona, né? Onde fica o Maternizar? Então, o Maternizar não tem um local físico ainda, nós estamos angariando fundos agora, fazendo vários. A gente está fazendo, agora, até para o Dia dos Namorados, a gente está fazendo rifa, eventos. Infelizmente, começou a pandemia, mas antes da pandemia a gente fazia Noite da Pizza, tinha festa junina, e agora a gente está tentando angariar fundos para a gente comprar um espaço para o Maternizar. Porque o Maternizar, ele é um grupo de apoio à adoção que visa dar o apoio às famílias que já são constituídas, né, que já têm os seus filhos, aqueles que ainda vão entrar no processo e precisam de informações, e aqueles e também aos adotados, as crianças que precisam de um acompanhamento. Então, a gente quer ter um lugar para dar um acompanhamento psicológico, para conversar com as pessoas. A gente tem rodas de conversa. O Maternizar, ele já tem ele tem uma reunião mensal, ele sempre teve uma reunião mensal presencial. Por conta da pandemia, nós tivemos que parar, mas ainda nós estamos tentando fazer por vídeo, né? Fazer reuniões por vídeo. E aí a gente procura trazer pessoas que já adotaram, pessoas que estão esperando, advogados, para estar prestando informações sobre adoção, contando seus testemunhos, suas histórias. Porque quando você entra com o processo, né, ingressa com o processo, ou até mesmo antes, quando você pensa, será que é bom adotar? O aconselhável é que você frequente um grupo de apoio à adoção, para você tirar suas dúvidas, para você conhecer mais sobre o mundo da adoção, porque a gente passa por muito preconceito, dúvidas que nós temos, e ali elas são sanadas. A gente passa pelo processo de adoção, a gente passa pelo psicólogo, pela assistente social e tem um curso. Só que o curso é de um dia. E o grupo não, o grupo está lá todos os dias. A gente tem um grupo no WhatsApp, então a gente conversa pelo WhatsApp, a gente também tem essas reuniões, quando as pessoas precisam de alguma pergunta para
falar sobre o processo, elas podem me procurar, eu também presto essas informações sem cobrar nada. Quando nós tivermos o nosso espaço, a gente está querendo ter psicólogos para Muito conversar com esses importante. pais, para Aham, conversar com esses sim, filhos. Então, agora a gente não tem um local físico. A nossa reunião que nós fazíamos era no LAN ou na sim. Casa Crescer e Brilhar. Eles cediam Uhum, um espaço e a gente fazia reunião. tá. E vai continuar assim, acredito, quando nós retornarmos a fazer as reuniões presenciais, até que a gente tenha um lugar nosso mesmo. Entendi. Doutora, eu vou deixar na descrição desse vídeo os seus contatos, caso alguém queira lhe contratar, né, contratar o seu serviço. Instagram é Esther Branco ADV. @ADV, isso. E, Instagram, YouTube, é tudo Esther Branco ADV. então eu vou deixar o link também do YouTube, né, aqui na descrição do vídeo, porque é importante, vai ter mais informações para as pessoas também, né, ficarem bem informados. Endereço do seu escritório, se alguém quiser contratar o seu serviço. Eu fico aqui no centro de São Vicente, na rua Martim Afonso, 214, sala 71. Eu vou deixar, Ótimo. você pode deixar o meu telefone para contato. Quem tiver Sim, dúvidas, pode me ligar. Eu tiro as dúvidas tranquilo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque o WhatsApp não para, mas eu sim. respondo todas as perguntas. Eu tenho bastante informações sobre adoção no meu canal também do YouTube, Aí, tá? ó, Quem quiser importante. também pode ver. E a gente, Importante. espero poder estar mais tempo junto com você, tia. O Ah, Maternizar, ele organiza muitos eventos. A gente fez vamos fazer agora em julho a Noite do Caldo, quando a gente aham. vai entregar os caldos em casa. A gente fez uns finais de semana agora, a gente vendeu cone de chocolate. E é importante dizer, tia, que a gente faz muito evento também para ajudar as casas. A gente fez no ano passado um evento que nós conseguimos fazer com um grupo de pagode, que juntou um monte de cesta básica, e aí a gente dividiu entre o Que LAN e a legal. Casa Crescer e Brilhar. O Maternizar também faz isso. Ele é um grupo de apoio à adoção, que também faz vários eventos para ajudar também as casas, Nas casas. quando a Puxa vida, gente pode, né? conte Consegue. comigo, sim, conte comigo sempre, com o meu canal, com as minhas redes, para estar divulgando, para estar falando, né? Obrigada. E do que depender de mim, estou aí à disposição, viu? Doutora Esther, vou liberar você, porque eu sei que o seu dia é muito corrido, né? Muito obrigada mesmo por, né, dispor desse tempo para estar conversando, né? Muito obrigada. Que Deus continue abençoando a sua vida, a Amém. profissão, né, a família, guardando, né? E esse projeto tão lindo que é o Maternizar. Agradeça a equipe por mim, né, que prontamente me atendeu para poder, né? Ainda falei, será que alguém vai poder conversar? Lógico, sim! A gente gosta. Então, Eu assim, que muito. agradeço, tia. Tia Cris, eu agradeço poder participar desse quadro, poder te conhecer, falar sobre adoção. Eu amo, acho que você percebeu, eu amo falar sobre adoção. Então, todas as vezes que você quiser, pode me chamar, que eu estou super Sim, disponível a falar sobre esse assunto. Tá? não, Eu te vamos marcar agradeço assim. muito mesmo poder participar. Obrigada, minha querida. Até a próxima, viu? Até. Beijo, prazer em conhecer, viu? Olha aí, pessoal, um tema muito importante, hein? Muito importante, a adoção. Foram aí algumas perguntas, né? Eu creio que foram respondidas, né? Mas eu vou marcar outros papos no Instagram, aqui no canal, para estar conversando com a doutora Esther, que tem muita informação. Vou deixar na descrição desse vídeo, né? Endereço, contatos, né, tanto dela como do Maternizar. Se você tem dúvidas ainda e precisa solucionar, só aqui na descrição do vídeo acionar e contatar, que eu tenho certeza que eles vão tirar as suas dúvidas. Também no meu canal eu vou deixar aí nos cards, tem uma história, né, sobre adoção. Uma história linda, a melhor família do mundo, sobre a Carlota, que foi adotada e ela ficou ansiosa para saber como era essa família. Pois é, eu vou deixar aqui nos cards, assiste. É uma história maravilhosa, eu sou apaixonada por essa história. Esse foi o de Papo com Tia Cris. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada.
curte o vídeo e compartilha. Deixa também os seus comentários sobre o que você quer que eu fale no meu canal. Quem você quer que eu traga alguém para falar sobre o quê? Coloca nos comentários aí que eu vou correr atrás para falar sobre isso. Obrigada, pessoal. Até o próximo de Papo com Tia Cris.